Olá, seja bem-vindo ao programa Orvalho da Catedral Presbiteriana do Rio. Essa é mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Irmãos, eu tenho aqui nessa caixa uma Bíblia que eu tenho um carinho e um sentimento muito forte por ela. Eu vou mostrar para vocês essa Bíblia. Essa Bíblia eu a tenho, ela fica no meu gabinete e eu olho para ela todos os dias mesmo. Todos os dias eu chego ali e olho para essa Bíblia. Eu tive que colocá-la dentro dessa caixa por causa do estado de conservação desta Bíblia. Vocês devem estar percebendo mesmo de longe. Mas essa é uma Bíblia assim que eu tenho realmente muito carinho por ela, porque esta Bíblia pertencia a um amigo, a uma ovelha minha em Cachoeiro de Itapemirim. O nome dele era Isaías José Ferreira. Foi uma ovelha que eu conheci assim que eu cheguei na cidade em 2011. E Isaías faleceu muito novo ainda, aos 43 anos, em 2013. Isaías, quando tinha 13 anos de idade, foi cometido por uma enfermidade degenerativa, que eu não consegui achar muito o diagnóstico mais apurado da sua enfermidade com seus familiares, mas o fato é que quando ele foi cometido aos 13 anos dessa enfermidade que mexia com todos os sistemas nervosos e também físico dele, o médico não deu muito tempo de vida para ele, porque ele iria começar a entrar num processo degenerativo, e assim aconteceu. Quando eu o conheci em 2011, Isaías morava sozinho, em cima da casa de uma tia. Ele se arrastava, ele não conseguia mais andar, ele tinha os braços e as mãos totalmente atrofiados, virados, ele não conseguia segurar um copo, ele não conseguia ao menos mudar uma página da Bíblia de forma tão simples como estamos fazendo aqui. Para ele fazer isso, esse movimento, Isaías precisava de um esforço muito grande, e por causa disso as suas Bíblias não duravam muito para ficarem neste estado de conservação. Essa forma aqui era a forma que Isaías lia a Bíblia, arrastando-se, pegando com muita dificuldade, forçando com as mãos, de forma que a Bíblia iria se dilacerando nas suas mãos. E em 2012 ele mandou a sua Bíblia para mim, porque ele tinha comprado uma Bíblia nova. E ele estava vivendo um dilema na sua vida. Ele dizia: o que é que eu vou fazer com essa Bíblia? Isaías dizia: eu não posso jogá-la no lixo, é a palavra de Deus, eu não posso queimá-la. E ele disse: já sei, eu vou enviar para o meu pastor, que ele vai saber exatamente o que fazer. O dia que você for no meu gabinete, você vai ver o que a Bíblia de Isaías se tornou para mim. Meus irmãos, a história de Isaías e o texto que lemos nos levam a questionar qual é o apreço que nós temos com as Sagradas Escrituras. Qual é a importância da Bíblia para você? O que ela representa realmente no nosso viver diário? Meus irmãos, a Bíblia é a bússola no mar
revolto, o mapa no deserto, a âncora da alma. A Bíblia é a nuvem que desceu dos céus para nortear a trajetória da nossa vida. Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Sendo assim, nós precisamos decidir qual é o nosso envolvimento com as Escrituras. A Bíblia, ela precisa ser estudada. A Bíblia, ela, mesmo que nós corramos o risco de dilacerar os papéis, a Bíblia não foi colocada nas nossas mãos para ficar fechada, ou no máximo aberta num dos cantos da nossa casa, num dos móveis mais belos que temos. A Bíblia, ela precisa ser estudada. Precisamos ler as Sagradas Escrituras, precisamos vir para a Bíblia com o coração ávido. A Bíblia precisa ser manuseada diariamente. Paulo fala sobre o obreiro que maneja bem a palavra de Deus. Você não pode ficar um dia sem ler as Escrituras. Mas a Bíblia também precisa ser não somente manuseada, mas a Bíblia precisa mudar o nosso comportamento. A palavra de Deus precisa entrar em nós e mexer conosco. E as nossas ações precisam ser feitas segundo o que as Escrituras nos dizem. Meus irmãos, para uma igreja medieval que vivia às sombras da filosofia aristoteliana, os reformadores Lutero, Calvino, Zwingli e outros pregaram o retorno às Escrituras e assentaram a supremacia da palavra de Deus como requisito sine qua non de um cristianismo saudável. Uma das maiores declarações da Reforma, sola Escritura, foi muito mais do que um slogan para nós. Tornou-se um dos princípios basilares da fé reformada da igreja evangélica. Mas os séculos se passaram, a igreja da Idade Média foi enterrada pelos evangélicos, não se fala mais nela, não se vive mais sobre as suas sombras, sobre as suas doutrinas e práticas. Passamos a nos orgulhar de sermos o povo da Bíblia. No entanto, os séculos vindouros criaram alguns monstros para nós evangélicos, alguns equívocos sobre o nosso envolvimento com a palavra de Deus. Algumas pessoas começaram a ver a Bíblia até de uma forma supersticiosa, como se ela pudesse ficar colocada aberta num canto da nossa casa e pudesse espantar os maus, qualquer coisa que se queira imaginar aí, como se fosse uma coisa supersticiosa. Outros passaram a ver a Bíblia como um acessório da indumentária do cristão. Colocamos a Bíblia debaixo do braço e vimos para a igreja: lá vai um cristão com a palavra de Deus. Outros ainda passaram a ver o texto das Escrituras como validação dos seus anseios, e começamos a ir para a Bíblia desse jeito: ah, Senhor, fala ao meu coração. Deixa eu ver o que ele falou. Nós começamos a viver essas coisas, mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela não é comandada por nós. Aliás, no nosso Brasil, nós temos o dia que nós comemoramos, o dia da Bíblia, como se a Bíblia tivesse sido escrita por nós, achada pelo povo. Todos os dias são dias da palavra de Deus, todos os momentos. Não somos nós quem a comandamos, é a palavra de Deus quem dita o ritmo para o nosso coração. Aqui nós temos diante de nós um texto que mexe o meu coração. Diz a palavra de Deus que o povo estava vivendo um dos momentos negros da sua história. Se você observar a história do pai e do avô de Josias, Manassés, Amon e Manassés, você vai perceber
que foram homens que viveram histórias negras, momentos difíceis para a igreja e para o povo de Deus, digo. E diz as Escrituras que o rei Josias, aos 8 anos de idade, começou a buscar o Senhor, e Josias promoveu uma das maiores reformas, se não avivamentos, do povo de Deus naquele período. As Escrituras dizem que naquele tempo, 2 Reis, você vai ver isso nesses capítulos 20, 21, 22, por todos os lados de Israel haviam os altos, onde se queimavam incensos. Os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que viam na terra estavam ali, versículo 24. Além disso, o próprio templo, onde Deus havia dito: ali porei o meu nome, agora o povo tinha construído altares. Aqui a gente tem um adendo. Nós sabemos muito bem, nós que somos um povo brasileiro, latino, extremamente religioso, que religiosidade nem sempre é sinônimo de espiritualidade, porque somente a palavra de Deus pode revelar, salvar, curar, acertar a nossa visão sobre a correta, a verdadeira adoração. A espiritualidade saudável passa necessariamente pelo crivo das Escrituras. E foi a palavra de Deus que transformou a história. O rei Josias começou a fazer uma grande reforma e a remover os ídolos, e convocou o povo para enviar dinheiro, finanças. O texto diz que eles não contavam porque havia confiança, da mesma forma que a confiança deste arraial evangélico, desta igreja, sobre este concílio que dirige esta igreja. Assim havia confiança no povo, mas de repente acontece algo extraordinário. Diz as Escrituras que o sacerdote Uquias entrou no templo, começou a remover os ídolos, a limpar os corredores, a tirar as teias de aranha nas câmaras, nos lugares adjacentes ao templo, e de repente ele encontrou o livro da lei, a palavra de Deus. E ele então mandou um recado para o rei: achamos o livro da lei. Meus irmãos, é neste versículo e nessa expressão que eu quero convocá-los a fazermos uma reflexão direta sobre a importância do nosso envolvimento com a palavra de Deus. Você não pode deixar de ler a palavra de Deus nem um dia sequer na sua vida. Achamos o livro da lei. O que a Bíblia representa para nós, irmãos? O que a Bíblia representa neste encontro? Em primeiro lugar, a palavra de Deus liberta. João capítulo 8, versículos 31 e 32, nos afirmam assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que numa certa ocasião, Jesus disse: eu sou a verdade. Mas agora, para os judeus que haviam encontrado-se com a verdade, Jesus disse: se vocês se aprofundarem nas Escrituras, vocês vão conhecer a verdade, e essa verdade vai libertá-los. De forma, meus irmãos, que o sacrifício de Cristo nos salva e nos liberta das penas eternas do inferno. Mas é a palavra de Deus que nos liberta e nos desvencilha dia a dia das nossas mazelas, das nossas deformações de caráter,
dos nossos comportamentos. A palavra de Deus, revelada na encarnação, nos salva, nos liberta das penas eternas. A palavra de Deus, revelada na Escritura, é agora entregue para que possamos, para nós, para que possamos dia a dia sermos cada dia mais libertos da nossa aparência com o primeiro Adão, alma vivente, e nos aproximemos cada dia mais para sermos parecidos à imagem do segundo Adão, Espírito vivificante. O povo de Israel, no período de Josias, vivia com seus deuses, as suas adorações, as suas buscas nos altos, nos outeiros ou nos vales. Eles eram extremamente religiosos, mas tudo aquilo era como sofrimento e enjoo para Deus, porque eles não tinham a palavra do Senhor. Achamos o livro da lei. Nesse momento, Deus começou a promover uma reforma fundamental nos fundamentos daquele povo. O povo começou a mudar completamente, somente quando encontraram o livro da lei. Você que está aqui nesta manhã, você não pode deixar de estudar a palavra de Deus, porque ela vai nos fazer morrer a nossa natureza terrena para vivificar em nós a natureza espiritual. As obras da carne são arrancadas gradativamente e o fruto do Espírito vai crescendo em nós a partir do momento que nós deixamos que esta palavra, as Escrituras Sagradas, façam parte da nossa vida. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus é viva. Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Não estamos falando de letras mortas, que podem ser manipuladas pelos homens. Não estamos falando de rolos de pergaminho, que são objetos de estudo, como se fossem um corpo morto ao ser autopsiado. Estamos falando da palavra de Deus. Quando Deus fala, a natureza se curva, os céus e a terra se dobram, os montes se derretem, os mares se revoltam ou se acalmam. Quando Deus fala, todos se calam, e o coração de pedra é balançado com dinamis de Deus e transformado em coração de carne. A voz do Senhor é poderosa. Salmo 29. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques, e no seu tempo tudo diz glórias. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, Deus está vivo, e a palavra de Deus é viva. Deixe que essa palavra mexa com você. Não somos nós quem manuseamos a Bíblia, é ela que mexe conosco. A palavra de Deus é viva, e porque ela é viva, ela produz vida naqueles que por ela são envolvidos. Porque ela é eficaz, ela não volta vazia. Pelo contrário, ela alcança em plenitude todo o propósito de Deus.
A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, meus irmãos, ela liberta, ela é viva. E a palavra de Deus aponta para a cruz e a cruz somente. Atos capítulo 4, versículo 2: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. No templo de Israel não havia nenhum tipo de imagens, de altares, senão um altar com a arca, com a presença ali da arca de Deus. Por que isso? Porque o templo em si já era a prefiguração, o simbolismo de Cristo. Por isso ele disse: eu destruirei este templo e em 3 dias o reconstruirei. Os judeus não entenderam, eles pensaram que Jesus estava falando sobre o templo de Israel. O templo era o simbolismo de Cristo. Meus irmãos, na cristologia bíblica e reformada, Jesus está presente em todas as páginas das Sagradas Escrituras, em todos os livros, desde Gênesis, quando Deus disse: façamos, Elohim no plural, desde o Gênesis, quando Deus diz, até Apocalipse, quando ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus está presente em todas as páginas das Escrituras. Ler a palavra de Deus é submeter-se a Cristo. A palavra de Deus aponta para a cruz, e a cruz somente. Desde a antiguidade, os homens buscam desesperadamente aliviar a sua consciência por meio da religião, da fama, do poder, da riqueza, dos dogmas, do patriotismo. O homem é como um pássaro desgarrado da sua revoada. O homem é um ser perdido da sua verdadeira existência. O homem é um ser vazio do seu verdadeiro significado. O homem é um ser embriagado pelos seus próprios e malignos prazeres. O homem vive, se eu puder usar essa palavra, uma ressaca existencial eterna das dores do seu próprio pecado. Só Cristo pode mudar essa história. Só Cristo pode salvar o homem. Só Cristo pode trazer este homem de volta. Só Cristo pode preencher o vazio existencial do seu ser. Ler as Escrituras sem Cristo é transformá-la, o que a alta crítica chama de um corpo morto ao ser autopsiado. Só Cristo e Cristo somente. Não há salvação em nenhum outro, pois aquele que o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Só há um mediador entre Deus e o homem. Quando olhamos para nós mesmos, encontramos uma imagem distorcida daquilo que Deus criou, da imagem perfeita. Mas quando olhamos para Cristo, o homem, o Filho do homem perfeito, 100% homem, 100% Deus. Quando olhamos para Ele, é ali que descobrimos quem verdadeiramente nós somos. Por isso, queridos, a nossa palavra, a primeira mensagem desta igreja, para esta comunidade, para o nosso povo, é uma mensagem para dizer a vocês que o pastor efetivo de vocês não abre mão das Sagradas Escrituras. Não abre mão das Sagradas Escrituras. Vivemos um momento pós um monte de coisas por aí, agora hiper também. Vivemos um momento da relativização, do sentimentalismo. Vivemos um momento do antropocentrismo dentro da religião e do culto. Vivemos um momento de conflitos. As Sagradas Escrituras é a âncora para que nós nos mantenhamos firmes na vontade do Senhor, em nome de Jesus. Em conclusão, a Igreja Presbiteriana do Rio foi assentada sobre os fundamentos das Sagradas Escrituras.
Há 100 anos atrás, tínhamos no nosso país alguns templos sendo queimados. São José dos Calçados, ou do Calçado, lá no Espírito Santo, templo queimados, Bíblias foram destruídas. Mas a palavra de Deus é viva, ela transpassa eras, ela não se prende, não se consegue trancafiá-la, queimá-la, extingui-la. E hoje já não são mais as fogueiras nas praças que nós experimentamos, mas é preciso sabermos que a palavra de Deus, como em Jeremias, precisa ser como fogo nos nossos ossos. Ela precisa queimar o nosso coração, inflamar a nossa alma, mudar o nosso comportamento e nos fazer mais parecidos com Cristo. Amém. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome por essa palavra tão linda, Senhor, por esta escritura tão maravilhosa que nós, no Brasil, temos em tantas linguagens, em tantos formatos. Senhor, nós Te louvamos porque temos até o dia da Bíblia. Nosso Brasil, Senhor, não nos perseguem por causa das escrituras, mas, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor mova o nosso coração, para que essa palavra de Deus não fique, Senhor, esquecida, para que ela não seja lida, Senhor, apenas no momento aqui, quando estamos juntos. Deus, nós queremos nos envolver com a palavra do Senhor. Mova, Senhor, esta igreja para ter, Senhor, fome e sede pela Tua palavra, do mais novo ao mais experimentado. Deus, mova a nossa juventude, os nossos adolescentes, os nossos jovens, para não substituir, Pai, a Tua palavra pelas mídias sociais, pelo eletrônico, por tantos atrativos deste mundo. Senhor, que a Tua palavra nos atraia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Venha nos visitar. A nossa igreja fica situada na rua Silva Jardim 23, no centro do Rio, próximo à Praça Tiradentes. Que Deus o abençoe e até a próxima.